Qual é a melhor estratégia? Cria, recria, engorda, ciclo completo ou outras possibilidades que existem? A partir de agora, a gente começa uma sequência de vídeos que você vai aprender sobre cada um desses sistemas de produção. Apesar desse ter sido, o debate dessa semana nas redes sociais, algumas pessoas jogam essas ideias em busca de engajamento, em busca de serem promovidas. A intenção delas não é realmente, de fato, ajudar você a responder algumas dessas perguntas. E foi por isso que a gente resolveu trazer essa série de vídeos onde nós vamos esclarecer cada ponto de cada um desses negócios. Todas as planilhas dessas aulas serão disponibilizadas para você e eu vou te dar as instruções durante cada vídeo de como que você recebe essas planilhas de graça. Mas é só para quem assistir e quem seguir as orientações que a gente vai dando para cada um de vocês, para você, durante esses vídeos que nós vamos começar a trazer para vocês a partir de hoje. Então, meu nome é Diego Arruda, eu sou criador do canal da Nova Pecuária. Antes da gente dar início, eu peço que você dê o seu like, que você se inscreva no nosso canal para receber as notificações dos outros vídeos que virão relacionados a esse assunto. Compartilhe também esse vídeo. Eu peço porque isso é muito importante para o meu trabalho e contribui para a gente estar sempre aqui trazendo novos vídeos para vocês. Coloque aqui também nos comentários quais são as suas dúvidas que eu vou respondê-las. E já entrando no vídeo, essa é a planilha, essa é a ferramenta que vocês irão receber. O objetivo dessa planilha é que ela vá sendo construída, de acordo com que forem sendo evoluindo os demais vídeos, a gente vai liberando para vocês. Hoje a gente vai falar de cria, então como que eu desenho um cenário de cria, e isso depois vai vir lado a lado comparando cada uma das atividades. Eu vou ponderando para você quais são os benefícios, quais são os pontos, não vou falar nem malefícios, vou falar os pontos de atenção em relação a cada um desses sistemas de produção. Existem vários sistemas que podem ser feitos: cria, recria, engorda, ciclo completo, recria, e aí depois você termina, sei lá, a pasto, você pode terminar no confinamento, existem diversas possibilidades, e a ideia é que a gente venha trazendo cada uma delas, que a gente vá colocando números. Lembrando que, pessoal, você precisa de ter atenção, porque a gente está falando de matemática, e toma muito cuidado com alguns números que algumas pessoas trazem, principalmente aqueles especialistas, que nunca realizaram absolutamente nada e que eles estão aí vendendo alguns milagres. Tem que tomar muito cuidado. Qual que é o nosso, o que a gente traz de diferencial? Porque nós temos sim experiência com todos esses sistemas de produção. Às vezes você vai pegar uma pessoa que ela está ali, simplesmente vivendo, sei lá, que seja uma parte do negócio, mas ela nunca trabalhou de fato com sistemas diferentes. Então, isso é o diferencial que a gente acredita que vai conseguir agregar isso com vocês. Mas antes, da gente evoluir para essa simulação de cenários, inclusive você, depois que terminar essa aula, depois que você assistir a esse vídeo, aqui no nosso canal tem uma aula que vai justamente ajudar você a entender o contexto macro. O que é o contexto macro? O contexto macro é você saber o seguinte: espera aí, qual que é o tamanho do dinheiro que eu tenho, qual que é o seu perfil, você tem perfil para quê? É um perfil mais arrojado, você está disposto a correr risco, você é uma pessoa mais conservadora, você quer segurança, porque não é só numericamente que essa decisão vai ser tomada. Ela vai ser tomada em diversos outros contextos. E qual que é a recomendação que a gente faça sempre? Faça sempre um cenário pessimista. Um cenário pessimista e um pouco mais conservador, tá? Não fica aí, por exemplo, eu vou pegar uma bezerrinha de
6 arrobas de 7 meses e eu vou trabalhar, vou colocar em um ano 6 arrobas nela. Não façam isso porque não vai acontecer, tá? Pode acontecer, você pode, sei lá, mas vai custar muito caro e não quer dizer que ganhou peso que vai dar dinheiro. A gente vai mostrar isso aqui. Então vamos lá. Isso aqui é a apresentação, tá? É a cara da ferramenta. Conforme os vídeos forem evoluindo, virão outros botões para você fazer outras simulações. Mas o que a gente vai começar por onde? Eu vou trabalhar aqui, eu vou pegar o seguinte, peraí, suponhamos que você tem uma fazendinha de 50 hectares. Você pode trabalhar, pode fazer a simulação com a área que você quiser. Os números eles vão se alterando conforme você vai modificando os parâmetros, tá? E aí também eu convido você, vou deixar na descrição dessa aula, inclusive, quem não sabe, por exemplo, qual que é a quantidade de animais que eu vou trabalhar, né, qual que é o parâmetro que eu utilizo para identificar quantos animais que cabem na minha fazenda, quantos animais que cabem no meu pasto. Isso é importante que você saiba. Então, na descrição desse vídeo, quando você finalizar de assistir, terminar de assistir, na verdade, você vai assistir esse outro vídeo que fala justamente sobre o perfil, né, qual que é o contexto macro, para identificar o seguinte, o que é melhor. Cria, recria, engorda, se compete. Não é melhor para todo mundo ou para alguém que tem alguma opinião, é melhor para você. O que é bom para mim, às vezes pode ser não ser bom para você, tá? Então, outro vídeo que você também vai assistir, que eu vou deixar aqui na descrição dessa aula, é como que você chega a esse parâmetro, a esse número de quantos animais que cabem na fazenda ou em um pasto. Então, eu vou trabalhar aqui que eu tenho, né, 95% de aproveitamento desta área aberta. Não vou detalhar isso daqui, porque é coisa que a gente já vem falando várias vezes, tanto no perfil do Instagram, quanto também aqui no canal do YouTube. Então, isso daqui é chover no molhado. Potencial de produção, vou trabalhar com 8 mil quilos, vou deixar 2 mil quilos de resíduo na torceira, vou deixar 2 mil quilos de parada no solo, tá? Diego, mas como é que eu vou alterar isso daqui? Você vai assistir os outros vídeos que estão aqui na descrição, tá? E aí, vamos falar que essa densidade é de 95, ou seja, a previsão dessa fazenda é de terminar o período de seca com 20 centímetros de altura. E aí, o que a gente tem, né? Disponível para manejo. Vou trabalhar com um consumo de 2,43% do peso vivo e eu vou usar esse pasto 365 dias no ano, ou seja, qual que é a minha capacidade de suporte? Minha capacidade de suporte são 1 UA por hectare, tá? Então é através daqui que a gente vai começar toda a estruturação de cada cenário. Então nós vamos pegar mesma área, mesma fazenda, e não vamos falar, pô, mas se eu pegar essa fazenda aqui, com essa área, se eu fizer isso, me dá isso, se eu fizer aquilo, vai me dar Y. Então aí a gente vai montando o quebra-cabeça e vamos discutindo quais são os pontos de atenção para você estar sempre avaliando. Então eu cliquei lá no botãozinho para poder ser direcionado para o cenário de cria. Vocês podem observar que já veio para cá, ó, esses parâmetros básicos, ou seja, a área que eu tenho disponível para manejo, qual que é a minha capacidade de suporte e etc. Você só vai poder alterar as partes que estão destacadas de cinza. Apenas as células em cor cinza são aquelas que você pode alterar. Então vamos trabalhar aqui. Eu vou trabalhar com... Vamos lá, vou pegar aqui para o cantinho. Deixei aqui uma tabelinha só para a gente poder ter uma facilidade, tá? Então, se eu posso colocar aqui, ó, na capacidade de suporte total, então nessa fazenda, nessa área de 50 hectares de área aberta, que corresponde a 47,5 hectares de área aproveitável, posso colocar um total de 47 UAs. Por que as pessoas falam, pô, mas vaca come demais? Come. Por quê? Porque ela está em gestação e aí ela está amamentando, né, dando leite, o bezerro precisa produzir leite, e aí as pessoas elas não entendem, né, não entendem que precisa ajustar a taxa de lotação. E o que a fazenda de cria faz? Ela começa a ter passivo dentro da fazenda.
que é passivo? Animais que não são produtivos, continuam dentro do rebanho. Então, toda fazenda de cria, ela precisa de quê? Ela precisa de atender mínimos níveis de produção, tá? E ela precisa de quê? Precisa de ser eliminados esses passivos, são vacas improdutivas. Então, vou colocar aqui, ó, matrizes, tá? Aí eu tenho matrizes, eu tenho o quê? Bezerro ao pé. Eu tenho bezerra ao pé. Eu tenho novilhas de reposição de matrizes, porque as vacas que deram vazias têm que sair do rebanho. É a mesma coisa de você ter uma casa que tem 10 pessoas morando, só que das 10 pessoas, só 6 que trabalham para pagar a conta, e as 10 ali estão consumindo energia, estão almoçando, estão jantando. Não vai dar certo. O que vai acontecer? O custo, quando a gente faz essa proporção, a conta não fecha, tá? E aí eu tenho aqui touros. Caso você faça, né, estação de monta, você faça inseminação artificial, vamos tirar os touros. Caso você não faça, caso você faça, né, monta natural, a gente mantém os touros. Então vamos colocar aqui, ó, 41 matrizes, tá? Dessas 41 matrizes, eu já vou deixar aqui, todo mundo já sabe que eu tenho que desmamar pelo menos 0,27, tá? Então vou colocar aqui, ó, deu quanto? 29, vou colocar aqui 15, eu vou colocar aqui 14, tá? Eu vou colocar aqui novilhas, então se eu tenho 29, 41 igual a 41, menos 29, eu tenho 12, por quê? Porque são os animais que eu tirei, né, do rebanho, que eu estou segurando para poder repor as vacas. E aí os touros, eu vou colocar 3 touros. E aí eu vou colocar aqui o peso médio, né? Vou pôr o peso médio 420. Aqui eu vou falar que nasce com 35. Eu estou desmamando com 200 quilos, tá? Eu vou dividir isso por 2. As fêmeas eu vou tirar um pouco aqui, eu vou baixar para 180, vou colocar 80 quilos, 20 quilos mais leves, perdão. Aqui eu vou colocar o peso de desmama, 180, mais o peso delas de entrada de estação, vou dividir por 2, é média simples mesmo, tá? E os touros eu vou colocar 650 quilos, ou seja, eu tenho aqui, ó, 55, 56 UAs total. Só que eu só posso colocar 47. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esses touros, tá? Vou tirar esses touros e eu vou fazer estação. Eu vou fazer IATF. Por que você vai fazer IATF? Diego, eu vou fazer IATF justamente porque eu vou ter esse custo de aquisição desses touros, tá? E eu não tô afim de gastar aí 30 e 45 mil reais para começar o meu negócio. Então vamos lá, vamos montar aqui agora, estruturar esse cenário. Vou colocar aqui que eu tenho 41 matrizes, e aí vou colocar também os índices mínimos, ou seja, sempre coloco aqui para vocês que uma fazenda de cria, ela tem que ter no mínimo 75% de prenhez, tá? O que isso quer dizer? De cada 100 vacas que entraram na estação, 75 tem que estar confirmadas prenhez. E a perda pé desmama eu vou colocar aqui de 3%. Mortalidade eu vou colocar 5%. É altíssimo esse número. Ah, Diego, vai dar 1,5 aqui? Vai, tá? Eu recomendo que você deixe assim, porque depois ele já vai arredondando aqui, já vai corrigindo os valores automaticamente. Ou seja, minha taxa de desmama é de 69%, e aí a gente sempre trabalha, né, para ter no mínimo aí 70%, então tá dentro do que a gente preconiza. Vou colocar aqui 2,5, só para arredondar ali, deixa eu colocar aqui 2, pronto. Então eu vou ter aqui desmamas, tá? Contando aqui já as mortes, 28 animais. E aí desses
dessa quantidade de vacas, o que que acontece? Quantas vacas que a gente vai ter para descartar? Se eu tive 41 vacas, se entraram 41 vacas na minha estação e 25% delas deram vazias, o que que eu vou fazer? Então eu vou abater, eu vou descartar 10 vacas com 14 arrobas, tá? E eu vou. Ai, Diego, mas as minhas vacas pesam mais, não sei o quê. Ai, mas não. Por isso que eu tô te entregando essa planilha, para você alterar para os seus valores. Isso aqui é uma situação hipotética, é um número, uma situação que a gente está criando, é um racional, e é isso que você precisa de entender, tá? Claro que isso está bem aqui dentro da nossa realidade, porque nós estamos estruturando aqui alguns cenários. E aí a gente parte para a venda de machos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vender 100% da minha desmama de macho. Tá? Eu tenho 14 animais. Qual que é o peso médio de desmama? Nós colocamos lá naquela evolução de rebanho 200 quilos. Se eu colocar 7,50 por quilo, o que que vai valer o meu bezerro? 7,50, R$ 1.500. E eu vou vender 4 fêmeas. Por quê? Porque eu tirei 10, tá? Eu preciso de repor essas 10. Então me sobraram aqui 4 para me vender. Eu vou vender essas fêmeas, que é o fundo da minha desmama. Falamos aqui de 180 quilos. E o valor por quilo eu vou colocar aqui de 6,50. Então essa fêmea, vou vender ela a R$ 1.170, tá? Então a minha receita bruta é vaca de descarte, venda de macho e venda de excedente de fêmeas de desmama. Tudo isso aqui que a gente está falando são coisas que a gente preconiza que seja feito na fazenda, tá? Geralmente, quando a gente vai identificando aí algumas situações, a gente vê que fazenda de cria que dá prejuízo, às vezes ela não faz estação de monta, ela não atende os índices zootécnicos, né, os índices de produção mínimos que a gente fala que precisa de ter para o negócio girar, e tudo isso depois para frente vai virando uma bola de neve. Então, vou colocar aqui dos 150 dias de águas, vou falar que a gente está comprando esse suplemento a 3,50 o quilo, com um consumo de 120 gramas, então o que vai gastar com suplementação? Depois a gente tem aqui o período de outono, vou colocar 60 dias, e eu também vou trazer aqui a mesma coisa, tá? Eu vou repetir o mesmo suplemento do período de águas, 60 dias. E aí eu vou colocar 3,50, vou colocar aqui que o consumo subiu um pouco. Beleza, então a gente vai gastar para esse volume de matrizes no outono R$ 1.119, e aí no período de seca sobraram 155 dias. O que eu vou fazer? Vou colocar um produto aqui de R$ 3,00 o quilo, vou pôr 3,15, para consumir 180 gramas, 0,180 gramas por dia. E aí então a previsão de gastar com suplementação no período de seca é de R$ 3.603. Então vamos subir lá. Ah, eu vou usar o CRIP. Vamos supor que a gente vai usar esse CRIP, tá? Durante aqui 6 meses. Então vamos colocar aqui igual 30 vezes 6. Então vamos lá, 180 dias. Vou falar que a gente vai pagar R$ 2 e que vai consumir 500 gramas por dia na média durante todo esse período. Então, vamos lá. Se eu estou falando aqui de suplementação com CRIP, o que eu vou gastar para esses bezerros até que eles mamem? R$ 5.000. Então, agora vamos lá. Nutrição das fêmeas de recria. Vamos repetir lá a mesma coisa. Agora a gente vai trabalhar com produto, sei lá, não é objetivo discutir aqui programa de suplementação, tá? Vou pegando aqui as bases que a gente tem, mais real possível, dentro das referências que a gente tem para a nossa praça, e aí você vai corrigindo, você vai ajustar depois aí para os seus parâmetros, para você mesmo construir os seus cenários, aí colocar isso lado a lado e comparar para aquilo que tem mais aderência com o seu perfil.
Então, se a gente falar aqui de 155 dias, vou falar de um suplemento aqui de 3,15, tá? Com consumo de 120 gramas, 0,120, é o que a gente vai gastar com aquele volume de fêmeas, tá? Vão ser aqui, ó, na verdade, são 10 bezerras que ficaram para a reposição. Vamos chegar isso daqui para cá, que vai facilitar mais para a gente alterar. 60 dias, aí aqui eu já vou começar a entrar com nitrogenado, que já vai começar a entrar alguma coisinha. Vamos colocar aqui um valor de R$ 2,90 o quilo para consumir 150 gramas. Então vai gastar R$ 261 durante esse período, sobrar 150 dias de seca, que é um proteinado aí que a gente vai colocar 2,10 o quilo para consumir uma expectativa de 300 gramas, tá? E aí, pô, então se eu for fazer essa inseminação dessas vacas, suponhamos, né, partindo dessa premissa, não, Diego, a minha estação de monta é com touro, eu vou comprar esses touros. O que você vai fazer? Você deixa isso daqui em branco, não precisa preencher. Como eu falei lá no começo desse vídeo, que eu ia tirar esse touro, né, pô, não vou gastar 45 mil reais com touro, 15 mil reais cada touro. Ok. Eu vou colocar aqui 3 inseminações, valor do protocolo, vou colocar aqui R$ 20, vou gastar mais 25 com a dose de sêmen, serviço de veterinário R$ 22, vacina reprodutiva não vou colocar, então meu custo total com reprodução vai ser isso daqui, tá? Depois eu vou estruturar aqui o meu programa sanitário, vermifugação, vou colocar 3,50. Isso daqui já vai corrigir lá pelo rebanho médio, doses por ano. Então vou colocar 3 vermifugações. O que vai gastar por animal? Raiva, vou colocar aqui 0,9. 2 doses por ano, vou pôr uma só. Clostridiose vai custar aí 0,85, vou fazer 2 doses por ano. Brinco mosquicida, 3,85, acabei de comprar tem poucos dias. Unidades por ano, só 1. Se você coloca em 50% só dos animais, você vai colocar aqui 0,5, tá? Mas eu vou colocar aqui para todo mundo. O Puron, vou colocar aqui R$ 35 o litro, então R$ 35. 35 dividido por 500 ml, então 0,07 vezes 30 ml na média, tem que colocar aqui o igual, 2,10, 2 aplicações por ano, 4,20. Aí se você tiver alguma outra medicação, algum outro programa sanitário, tem 3, então você vai pegar os 3, vai fazer uma média e joga aqui, tá? Então você vê, outros, qual que é o valor? Põe aqui. Quantas doses? Pronto. Então, meu programa sanitário ele vai custar R$ 21,15 por cabeça por ano, tá? E aí depois a gente vai colocar aqui outros custos. Manutenção de pasto. O que é o parâmetro, por exemplo, para você fazer uma avaliação disso? Tem que entender o seguinte, sempre uma fazenda que a gente está passando por um processo de manutenção, que às vezes ela tem que pesar um pouco a mão na manutenção, eu sempre coloco aí para trabalhar pelo menos de 25, 20, às vezes até 30% de aplicação de herbicida nessa fazenda, tá? Da área. Então, se você for pegar hoje o veneno, se você for pegar o herbicida, máquina, você tem que fazer essa conta, tá? O que é a dose? 3 litros, 2 litros por hectare, mais o óleo mineral, mais a máquina, sei lá, por hectare vai ficar X reais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, a gente está trabalhando lá com 50 hectares vezes 0,25, tá? Então, eu vou trabalhar aqui 12 hectares e meio. Eu vou estimar aqui um custo de R$ 250 por hectare. 3.125. Eu vou dividir isso aqui por 12, porque aqui é por mês, tá? Por 12. Vai dar R$ 260 por mês. Manutenção de cerca, também, vou colocar aqui R$ 100 por mês. Manutenção de benfeitorias, vou colocar aqui 150. Manutenção de máquinas, R$ 200.
Ah, Diego, mas eu não arrumo trator com isso. Calma, calma, porque não é por aí não, tá? Vou colocar aqui R$ 500 de óleo diesel, energia elétrica R$ 400, mão de obra, vou colocar aqui 2,5 salários, então 1.320 vezes 2,5 vezes 1,5 para colocar também em cargos. Outros custos não vou colocar. Custo de aquisição das matrizes também não vou colocar agora. Vamos lá, o que deu de resultado aqui, ó? Rebanho médio de 55 cabeças, receita total de 5.280, 26, receita com descarte de vaca, 21 mil com macho, venda de macho, 4.680 com aquelas 4 fêmeas que a gente vendeu. Então, você tem uma despesa total de quase R$ 100.000 e um custo mensal por animal de 150,43. Se você for colocar aqui que você está comprando por 2.100 essas vacas, supondo, né, que você está começando esse negócio, você está morto. Por quê? 115 mil mais aqui, ó, vai dar aí 215 mil para você começar o negócio, bancar tudo isso, né, pagar as contas todo mês e esperar você ter receita. Tá? Mas isso daqui são coisas que a gente vai discutir depois na conclusão, que é justamente aqui, ó, resultado. Então já veio para cá. Conforme a gente for evoluindo nas próximas aulas, o que vai acontecendo? A gente vai criando aqui outros cenários, tá? Então o objetivo não é a gente fazer esse estudo agora de esse comparativo entre estratégias diferentes. Então, pessoal, o que você tem que entender uma coisa? Você precisa de olhar para isso daqui e ver, pô, cara, mas espera aí, uma fazenda de 50 hectares não vai absorver um funcionário, tá? Não tem como. Então o que você tem que fazer? É você mesmo. Ou então você pagar, sei lá, tem que pensar de uma outra forma, porque não vai conseguir absorver. Olha aqui como é que já melhorou a conta, ó, resultado operacional. Eu vou tirar aqui o custo de aquisição das matrizes, tá? Vamos falar que você já tem esses animais. O que está sobrando aqui? Resultado operacional por ano, R$ 12.000, tá? O que acontece? Essa suplementação aqui com CRIP, já que você vai vender esses bezerros, eu vou tirar também. Vamos lá ver o que já melhorou o resultado. O que virou aqui, ó. Você já pode ver que foi para 17 mil, foi para 357,8 por hectare. A margem de 34%. O que isso quer dizer? De cada R$ 1.000 que você faturou, R$ 340 fica líquido no bolso. Ah, Diego, mas cadê aquela borrachinha ali, aquela tampinha do pneu para não vazar o ar da caminhonete do gerente da fazenda? Pelo amor de Deus, tá? Não viaja na maionese, não. Por que a gente faz cenário? Cenário você não fica procurando aí pelo em ovo, não, né? Tem gente que olha para a pulga e esquece do cachorro, tá? Então você tem que avaliar o seguinte, peraí, cenário serve justamente para você entender o tamanho do negócio. Para você começar o quê? A eliminar aquilo que você não quer e começar a dar um pouco mais de foco, aprofundar um pouco mais naquilo que você acha que é mais interessante. Aí depois que você fala assim, não, agora eu já decidi que eu vou fazer cria. Aí você coloca até o chiclete que você vai chupar se você quiser no seu orçamento, tá? Mas não gasta energia com pouca coisa, com bobagem, não. Então, por exemplo, a máquina. Cara, uma fazenda de 50 hectares, apesar de que, né, eu acredito assim que tudo, você tem que ter um trator, mas não vai aceitar. Tá? Então, 50 hectares, às vezes você vai ter que fazer na carroça, você vai ter que colocar aí na cabeça do arreio sal, vai ter que contratar um trator quando você for reformar algum passo, se você for fazer alguma coisa, tá? Então, cuidado. Manutenção de máquinas por mês, então eu não tenho máquina. Combustível eu também não tenho. Aí você vai ter que às vezes avaliar, mas eu tenho que gastar meu deslocamento para lá. Ok. Então vamos diminuir isso daqui, tá? Aí você vai avaliando, você vai mexendo para entender o que você pode ter, né? O que você não pode. Então já pode ver que aqui já melhorou. 25, quase 26 mil por ano. Então, de cada 1.000, olha a diferença, olha o salto que nós demos.
de um resultado negativo para uma margem sobre faturamento de 49%. O que isso quer dizer? De cada R$ 1.000 que a fazenda fatura, quanto que fica no bolso? Tá? Ah, mas Diego, essa conta sua... Não, a planilha vai estar disponível para você, você faz a análise que você quiser fazer, não tem problema. Você vai só inserir aqui, eu quero, sei lá, mudar aqui o nome, cria extensiva, né? E aí já muda completamente. Aí depois a gente vai ter aqui o resultado, tá? Então a gente vai crescendo aqui as colunas conforme a gente for evoluindo na construção dos outros cenários, mas aí você vai ver aqui, ó, o que eu preciso de mais dinheiro durante o ano para rodar essa operação? Tirando o custo de aquisição dos animais, tá? Apesar de que a vaca você vai comprar uma vez, né? E aí, se a gente for falar de recria ou recria engorda, todo ano você precisa de ter reposição. E aí, o que você precisa, por exemplo, de custo, né, do ciclo? O que é custo do ciclo? Aquisição dos animais, custear eles até você ter receita. Então, a gente está falando aqui de 141 mil. O que é isso, Diego? 141 mil. Você comprou os animais e você comprou sal, pagou mão de obra, blá, 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 tudo aquilo. Então, você vai precisar de 141 mil reais. Dos 141 mil reais, quando, Diego? Aqui a gente está falando desde que? Desde emprenhar, né, esses animais até você passar pela gestação, até você desmamar esses animais, ok? Então é muito simples assim essa estruturação. O que pega mais é justamente valores, né, de cada negócio, como que você estrutura programa sanitário, como que você estrutura um protocolo reprodutivo. É muito mais você montar o quebra-cabeça. Mas conforme a gente for criando aqui esses cenários, vai ficando bem mais fácil de vocês entenderem. E através disso, você vai vendo o seguinte, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, o que eu não abro mão, aí você vai chegar à conclusão daquilo que é melhor para você. Então, quando eu sempre já falei aqui diversas vezes, né, sobre margem, vocês vão ver que as margens, elas mudam. Só que você tem uma margem mais alta em cima de um faturamento mais baixo, ou você vai ter uma margem menor em cima de um faturamento, às vezes 3, 4 vezes maior. Claro que isso é condizente com alguns riscos, né, que você vai ter que correr dentro do negócio. E aí que entra a aula que eu vou deixar aqui nessa descrição desse vídeo para vocês assistirem e começar aí a pensar, começar a desenhar o que realmente fato faz sentido para você. E aí como é que eu vou receber essa planilha, Diego? Eu vou deixar aqui na descrição dessa aula o link para você acessar e você baixar essa aula, essa planilha, e conforme a gente for montando os outros cenários, o que nós vamos fazer? A gente vai fazendo da mesma forma, porém a gente só vai às vezes criando uma dinâmica, a gente só vai mudando o jeito de como que a gente vai entregar isso daí para vocês, tá? Mas é muito simples. Se você tiver com qualquer dúvida que seja na estruturação ou de algum número, coloca aqui nos comentários que eu vou te responder, eu vou te ajudar a criar o seu cenário para você tomar a decisão mais próxima possível da sua realidade, ok? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no nosso canal para ser notificado, para você ser comunicado, para assistir o próximo vídeo, receber a próxima planilha, tá? Então compartilhe também esse vídeo, me siga nas minhas redes sociais, @diego.s, @diegoarruda.s. Então muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.